Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nós elaboramos uma ATP-CDE por área aqui na diretoria nesta semana, para nos aproximarmos dos nossos professores específicos, e aproveito para dar as boas-vindas aos novos professores que estão com aulas atribuídas nas escolas da diretoria de Sorocaba. Meu nome é Viviane, eu sou PCNP de Ciências da Natureza, juntamente com a Ana Paula. Olá, meu nome é Ana Paula, como a Viviane mencionou, sou a nova PCNP de Ciências da Natureza. Junto com a Viviane, estamos aqui à disposição, tá? e preparamos uma formação bem esclarecedora. Espero que vocês aproveitem. Compartilhando o material que nós elaboramos aqui com vocês. Pensamos em dividir uma parte em fundamental e médio, para que vocês possam aproveitar mais os nossos direcionamentos aqui, os nossos estudos em relação à pauta. O que pensamos para esta semana? Passar algumas informações sobre a comunicação entre nós, da área de Ciências da Natureza, informações a respeito de programas, projetos e concursos, aos quais temos atribuições, apresentação de resultados de avaliações externas na nossa área e algumas intervenções em sala de aula, tendo em vista esses resultados e as expectativas para que trabalhemos metodologias ativas para contemplar essas habilidades essenciais. Então, em relação à comunicação, deixamos aqui os nossos contatos para vocês, Ana Paula e Viviane. Vocês podem nos contactar por e-mail. Temos os nossos grupos de WhatsApp. Esses grupos, eles são optativos, obviamente. São grupos que nós procedemos de uma forma bem comedida, para que o que seja veiculado lá realmente seja oportuno e que favoreça a nível de informação, comunicação entre nós. Esses links serão enviados pelos coordenadores das escolas, mas também deixamos aqui o QR Code de cada um para que vocês possam acessar por meio desta gravação. Então, aqui Biologia e Ciências, vocês podem pausar o vídeo se necessário. E Física e Química. Outra informação que precisamos passar para vocês é em relação à Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Esta semana, ela está respaldada pela legislação no Estatuto da Criança e Adolescente, que instaurou uma semana no ano para que as escolas abordem essa temática da gravidez na adolescência, tendo em vista índices alarmantes e todo o impacto que uma gravidez nesta faixa etária pode ocasionar na vida de adolescentes, tanto da menina quanto do menino. Então, para esclarecermos, para levar esse assunto para a sala de aula, para que eles possam pensar sobre isso e tenha uma intervenção institucionalizada da escola. Existe um período para que façamos essas intervenções, de 18 de fevereiro a 18 de março. Essas informações já foram passadas por boletim e eu aqui estou aproveitando esse momento para lembrá-los. É interessante que as evidências sejam registradas. Que evidências? Uma foto com a descrição do que foi realizado, um relato que seja importante, a descrição de uma parceria, a dinâmica que foi utilizada, de repente a produção de um material, que seja ele impresso ou digital. O que vocês tiverem de evidência em relação ao que foi trabalhado, é interessante que se reporte ao coordenador para que
chegue até nós e isso, né, atinja a escola. E quem vai trabalhar? Aquele que se sentir confortável e está dialogando aí entre os pares para colocar esse assunto em pauta. Geralmente, o professor de biologia, educação física, pode tomar a frente aí nessas discussões, tá bom? Aí vocês têm autonomia para decidir quem se adequa de uma forma que abranja todos os estudantes de 12 a 17 anos da escola. Outro aspecto importante a ser mencionado é o programa Dignidade Íntima. Ele é um programa de política pública que dá direito à adolescente de ter itens para o período menstrual acessíveis na escola. Então, nós não podemos correr o risco de uma adolescente não conhecer esse direito. É importante disseminar essa ideia entre elas, para que elas possam se reportar a algum profissional da escola que saiba quem é esse profissional, aonde que ela vai buscar esse absorvente, para que ela se sinta respaldada neste período. Outra informação bacana para a área de ciências da natureza que nós não podemos deixar de divulgar é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Nós estamos com participação ativa de algumas escolas. É uma Olimpíada que tem um caráter pedagógico, que ela busca, né, cativar o interesse do estudante por astronomia, por astronáutica, e ela prevê a difusão de conhecimentos básicos que perpassam pelas áreas de ciências, física e geografia. Elas têm níveis. Estudantes do segundo ano do ensino fundamental até o 9º ano podem participar e todo o ensino médio. Tem material didático, tem planetário para ser agendado. Só entrar no site e eles dão um respaldo para vocês. Como que as escolas costumam proceder? Algumas inscrevem parte dos alunos que se interessam e que têm afinidade com o tema. Algumas colocam turmas para que sejam realizadas essas avaliações. Uma possível informação que seja importante para vocês é que muitas vezes a escola precisa imprimir o material. Então, se a escola inscreve um número grande de alunos, talvez não consiga dar conta disso depois em termos de logística e o aluno muitas vezes não se interessa pela temática. Mas é importante fomentar para que aqueles que gostem se sintam estimulados e tenham aí motivação para continuar os estudos em astronomia. Em 2021, nós temos escolas participantes, daquelas que eu fiz o mapeamento ano passado, troquei ideia aqui com a vinda da Ana Paula agora, passando as informações para ela, são Ageu, Altamir, Cirilo, Fernanda e Jorge Madureira. Então, essas escolas participaram e tiveram premiação pela minha investigação. Se tiver mais algum professor que tenha participado, que tem premiação, entre em contato conosco para que a gente amplie no nosso banco de dados aqui, nos nossos registros, para que a gente coloque a escola de vocês também. Bom, então vamos falar um pouquinho agora de resultados educacionais. Nós tivemos o SARESP, que avaliou ciências da natureza, e as AAPs, que vêm avaliando a nossa área também. No SARESP 2021, nós observamos que a diretoria de ensino de Sorocaba, aqui na última coluna, né, à direita, obteve os seguintes resultados. Vamos lá. Como que está distribuído essa tabela aqui? Então, aqui estão mostrando os dados apenas de ciências da natureza, numa distribuição por escala de proficiência. Essa escala de pontuação
Ora, ela coloca o aluno com uma classificação insuficiente, suficiente ou avançada, dependendo da etapa de ensino em que ele se encontra. Por exemplo, se o estudante tem 250, no quinto ano ele estaria verde, que é adequado. Mas no nono ano, com essa pontuação 250, ele é básico. E se ele tiver a pontuação 250 no ensino médio, essa pontuação já coloca o aluno numa classificação abaixo do básico aqui, insuficiente, tá bom? Muito bem. No quinto ano do ensino fundamental, na nossa diretoria, nós observamos que 15,7% dos alunos apresentam um nível abaixo do básico. Básico 31, adequado 39,8. Se somarmos básico e adequado, temos 70% desses alunos nesse nível aí que é considerado suficiente. E 13,5 avançado. No nono ano, olha, quase 20% dos alunos abaixo do básico, 49% no básico, adequado apenas 25% e avançado 6,6%. No ensino médio, nós temos 49,6% abaixo do básico, básico 40%, adequado apenas 8% e avançado 1,2%. Então, o que esses dados nos revelam? Nos revelam que ao longo do tempo, os resultados da escola não são tão diferentes da diretoria de ensino. Ao longo do tempo, nós observamos aí esses retângulos azuis, do quinto para o nono para o terceiro, que o aluno, no quinto ano tem 15,7% abaixo do básico. No nono ano já sobe para 19% abaixo do básico. E quando ele chega no ensino médio, 50% dos alunos estão abaixo do básico. Então, aumentou progressivamente o abaixo do básico. E o que acontece com avançado, por exemplo, aqueles alunos que vislumbram, que curtem muito ciências da natureza? Eles estavam com 13,5 e aí foram 6,6 e terminam o ensino médio com 1,2. Nossa, avançado. Poucos alunos são avançados, mas eu acho que a representatividade de avançados no quinto ano é grande, de 13,5%, para nós perdermos esse vislumbre aí pelas ciências da natureza ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo, 70% básico mais adequado no quinto ano, depois 74%, e quando chega no ensino médio, apenas 49% está adequado, pensando em básico e adequado aí, estariam suficientes, tá bom? Então, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, por exemplo, é um simples exemplo de como fomentar a ciência. Com a temática astronomia, mas nós temos muitas outras possibilidades e a ideia é que nós vamos pensando em novas metodologias, porque estamos vivenciando o currículo paulista que está em fase de implementação e esse currículo paulista requer esse olhar diferenciado, porque nós estamos com um aluno com defasagens, com novas novo perfil geracional, ligado à tecnologia, com um tempo de concentração possivelmente menor, é uma hipótese, Vamos investigando qual é o perfil desse aluno para que nós possamos atingir. Bom, nós gravamos a introdução geral para professores do ensino fundamental e do ensino médio. E aí demos continuidade à gravação comum
comentando habilidades do ensino médio. No entanto, nós preparamos um material também para o ensino fundamental. E aí eu vou compartilhar com vocês esse material, porque nós pensamos em uma situação específica para as ciências da natureza. Componente de ciências. Escolhemos uma habilidade. Essa habilidade ela é proveniente da AP, tendo em vista que os estudos do SARESP ainda não nos revelam habilidades específicas a serem trabalhadas. Então, nós pegamos aqui uma habilidade do 6º ano para abordar com vocês. Esta habilidade é selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da investigação e identificação de processos de separação de materiais do uso cotidiano, bem como pesquisar sobre procedimentos específicos, tais como a produção de sal de cozinha e destilação do petróleo. Veja que essa habilidade não é uma habilidade simples para o 6º ano. A habilidade mais próxima que nós identificamos aqui nas matrizes de anos anteriores foi observada no 9º ano, que era diferenciar misturas e substâncias químicas, né, com base em suas medidas de densidade e análise de tabela de dados. Outra, pensando em sistemas homogêneos e heterogêneos, nós não encontramos. Como que essa habilidade apareceu na AP? Apareceu com essa pergunta. A imagem abaixo apresenta um método de separação de misturas. E aí, nós temos a impressão de que há uma filtração do macarrão para retirada da água num ambiente doméstico, tá? A questão, o enunciado era: esse método de separação de mistura é chamado de, né? E aí a ideia era que o aluno acertasse filtração e nós tivemos um percentual de acerto baixo em relação às outras questões. Principalmente se nós pensarmos nas misturas homogêneas, como é o caso dessa outra questão. Observe no esquema abaixo os métodos de separação de misturas usados na indústria para obter derivados do petróleo a partir de uma determinada mistura. Água e petróleo, método 1 de separação, que separa água e petróleo, e depois o método 2, que é a destilação fracionada para separar o petróleo nos seus componentes, pensando aí no aquecimento. E aí o aluno teria que chegar nessa resposta de destilação. Para que ele se aproprie desse conceito de destilação, muitas vezes não é fácil, né, que isso aconteça. Então, o que propor em termos de situação de aprendizagem para que esse aluno desenvolva essa habilidade? Quando nós pensamos no que propor, precisamos levar em conta qual é essa habilidade, qual é o nível de conhecimento que a turma tem, quais são os conhecimentos anteriores que eles possuem sobre misturas, sobre separação de misturas, quais são os aspectos que podem ser empregados em termos de metodologias nessa sala de aula, para que possamos explorar metodologias ativas, tendo em vista que na abordagem anterior pode ser que não funcione, né? Então, pensamos em sugerir uma metodologia ativa que é a rotação por estações. Aí vamos, então, apresentar como é essa metodologia, para que vocês se apropriem dela. Claro que muitos de vocês já conhecem, já adotam, já desenvolvem, e a partir da concepção de como ela se dá na sala de aula, nós vamos
montar as estações junto com vocês. Então, vou apresentar aqui o vídeo que nós tiramos do canal CIEB. Então, a partir desta apresentação, né, em que percebemos que a rotação por estações prevê atividades complementares sobre um mesmo assunto, em que os grupos passam por elas de maneira aleatória, mas eles passam por todas as estações e são desafiados a desenvolver uma atividade do mesmo assunto. Nós vamos apresentar o que pensamos aqui para vocês em relação a esta habilidade. Passo a palavra para a Ana Paula. Olá, então a ideia é como sair daquele ensino tradicional e adotar metodologias ativas, né? Então, como sugestão, colocamos a rotação por estações. Nesse exemplo, nós colocamos 5 estações, mas isso fica a critério do professor, né? Tudo vai depender da maneira que ele montou a aula, a quantidade de alunos que tem na sala. Então, ele vai ter que adaptar a realidade dele. Então, nesse caso aqui, nós escolhemos a estação 2, por exemplo, que tem o uso da tecnologia, e a estação 5 também, que tem o uso da tecnologia. Lembrando que rotação por estações tem que ter a parte offline e a online. Offline é quando você vai usar livros, materiais didáticos, e o online você vai usar algum tipo de tecnologia, tá? Então, na estação 1, a ideia é mostrar como ele vai ver separações de mistura no cotidiano dele, né? Então, a sugestão foi pegar do próprio caderno do aluno, onde tem a separação de mistura que ele vê, por exemplo, todo dia, quando a mãe ou o pai está fazendo café, né? Então, você pode adaptar da maneira que você achar que fica mais claro para o aluno. Nesse caso aqui, a gente usou o próprio caderno do aluno, porque já tem tudo pronto, tá? Pode passar aqui. Esse vídeo não vai dar para passar, porque o nosso tempo é escasso, mas a ideia desse vídeo é passar alguns exemplos de separações de misturas. Aqui vai ter tanto misturas homogêneas como heterogêneas. E a partir desse vídeo, né, na estação 2, o professor pode bolar perguntas referentes ao vídeo. Então, ele pode pegar até algumas situações, problemas fora do vídeo, porque vendo o vídeo ele já tem uma noção básica para conseguir associar como que ele vai usar esse método de separação de mistura e uma situação ali, um contexto que ele se depara, né? Então, por exemplo, uma sugestão seria colocar uma imagem e embaixo ele coloca
qual tipo de método que ele vai usar para fazer essa separação, né? Então, como que é o nome de cada método que foi usado para que é usado ou poderia ser usado para fazer essa separação de mistura? Pode passar para o próximo. A estação 3 poderia ser também uma situação problema, onde ele pode associar o método, o nome desse método, com o conceito dele, a definição dele. Esse também foi uma tabela que a gente pegou do caderno do aluno, e dessa mesma estação também poderia ser outro exercício fora do caderno do aluno também, né? Como no próximo slide, aqui seria um exercício que ele vai começar a habituar o aluno no modelo de exercício em que ele vai ver qual número corresponde àquele tipo de separação de mistura, aquele método, e ele tem que associar com aquela alternativa que segue a descrição correta. Então, ele já vai começando a ver mais dificuldade no exercício, né? Ele vai se habituando com esse novo modelo de problema de exercício. Os 2 exercícios da estação 3 são para associar o nome do método com o descritor, com o conceito. No entanto, né, ou o exemplo aqui, no entanto, a gente pode deixar um pouco mais complexo o exercício, a atividade, né, do exercício objetivo, a questão objetiva, dependendo do nível da turma. Exato, obrigada. Pode passar para a próxima aqui, ó. E aí, na estação 4, né, tem outro desafio e é bem interessante colocar coisas visuais. Então, o professor, se ele tiver a condição de deixar até um experimento mesmo na sala, então, de repente, deixar o becker lá, um pouco de areia, água e óleo, para ele ver que o visual ajuda muito, né? Lembra daquela frase? Às vezes, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, se ele puder deixar o experimento ali e o aluno ter que sugerir como que faria para separar aquela mistura, né? Que tipo de método que ele ia usar é muito interessante. É óbvio que o professor tem que adaptar da maneira que fica mais fácil. Se é mais fácil com imagem, que seja com imagem também. Mas a ideia é o aluno conseguir visualizar, além da escrita, ter o visual também. E a pergunta aqui, ó, qual método ele poderia utilizar para separar os componentes dessa mistura? Então, ele faz o aluno sair daquela posição de conforto e refletir. O que ele faria para separar essas situações? É lógico que o professor pode colocar outros tipos de misturas, né? A gente sugeriu, por exemplo, feijão e pedras. Como que é o nome desse método, né? Areia, água e serragem. O que ele faria para separar, né? Seria um método só? Seriam 2? Né? Fazer o aluno pensar, né? Pode seguir. Esse já é um pouco mais complexo, né? O aluno ele vai ver de forma mais completa nos anos posteriores, né? Mas a ideia é assim, o aluno já começar a entender que existe métodos de separação também para misturas homogêneas, né? E nesse caso aqui é do petróleo. O petróleo, ele ainda vai estudar melhor a composição dele quando ele estiver em anos mais posteriores. Mas ele já tem que entender que existe uma maneira de separar para fazer produtos diferenciados dependendo da temperatura. Então, se está mais calor, você consegue fazer um determinado produto. Agora, se está uma temperatura menor, você vai ter outro tipo de produto. Tá? É isso. E também tudo isso vocês podem também pegar como sugestão do centro de mídias, né? Então a gente colocou essa imagem aí, onde tem a habilidade que nós estamos falando, porque é uma habilidade complexa, então você não vai conseguir num exercício só atender toda essa habilidade, você vai atender ela parcialmente. Então você pode pegar
vídeos que já estão prontos para facilitar o seu trabalho. E no Centro de Mídias já tem vários vídeos que tratam dessa mesma habilidade. Nesse caso aí, nós pegamos uma imagem do vídeo que ele está propondo uma maneira de separar água e óleo, né? Então ele poderia separar com conta-gotas mesmo, uma maneira simples que ele poderia utilizar para fazer a separação de óleo e água. Vocês podem contar com material de apoio, então nós pegamos essas questões da AP, exercícios nós pegamos do caderno do aluno, os vídeos nós pegamos do repositório. Sempre a gente busca pegar materiais que já estão prontos para a gente otimizar o tempo de montar a aula, né? Porque é muito importante que o professor monte a aula para conseguir adotar metodologias ativas. Precisa ser organizado com antecedência. Passo a palavra, Viviane. Muito bem lembrado, porque o material precisa estar lá, o grupo precisa ser idealizado com antecedência, né? Quem vai estar agrupado com quem. Se tiver impressos a serem providenciados para todos os grupos fazerem essas atividades, já precisa ser feito antes. A internet precisa ser testada antes para ver se está funcionando para rodar os 2 vídeos, né? E a aula do Centro de Mídias. Enfim, essa a ideia. Eu vou deixar para vocês o QR Code com a avaliação da nossa TPC, tá bom? Nós estamos gravando hoje, na segunda-feira, porque nós preparamos este material, já era para ter ficado pronto, mas como nós preparamos, resolvemos, mesmo que tendo passado aí um dia da semana B, disponibilizar para vocês, porque nós achamos que poderia ser útil esta aula elaborada, né, com metodologia ativa e com as ideias que nós colocamos nas estações, para que vocês possam desenvolver. E se por acaso vocês conseguirem, contem para a gente como foi, quais foram os aspectos dificultadores, quais foram os resultados que vocês obtiveram. Então, agradecemos. Até a próxima. Estamos em contato, disponíveis para vocês, caso queiram dialogar a respeito do nosso currículo, podem nos procurar, tá bom? Ótima Obrigada. Semana. Tchau, tchau.